tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Agora, aproveitando a chegada do inverno, hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Cláudio Bongiovanni, médico cardiologista, que já está aqui no estúdio, e nós vamos falar sobre os riscos do infarto no inverno, então vale a pena você acompanhar. E no nosso quadro Corpo em Movimento, porque não é porque tá friozinho que você não vai fazer atividade física, ok? Hoje você vai aprender a intercalar exercícios cardio com fortalecimento. E olha só o que vem aí para nossa receita saudável. Fala pra gente, Flávia. Maíta, croquete de tapioca saudável. Viu só? Então papel e caneta para daqui a pouquinho você anotar. E olha só as perguntas do quadro Doutor Responde. Mito ou verdade que o homem que teve um câncer e fez quimioterapia não pode ter filhos? E quanto às mulheres? Olha só. E a outra é sobre a visão. Quais as causas de cegueiras mais frequentes? Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu começo o programa com o Dr. Cláudio Bongiovanni, cardiologista que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Dr. Cláudio. Boa tarde, Maíta. Que faz tempo que você não vem aqui gravar conosco, né? Faz um tempinho. Bom, agora, com a chegada do inverno, os riscos do infarto aumentam, não é, Dr. Cláudio? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Tá bom, Maíta. No inverno, o que acontece? O trabalho cardíaco aumenta. Para manter a temperatura do nosso corpo, nós somos seres homeotérmicos. O que quer dizer isso? Que independente da temperatura externa, a tua temperatura interna tem que ser estável, tem que ser a mesma. Então, quanto mais frio você tem externamente, você tem mais trabalho para manter a tua temperatura interna. Então, no frio, o trabalho cardíaco aumenta, o coração trabalha mais. Além disso, os vasos da periferia do nosso corpo, eles sofrem um fenômeno que chama vasoconstricção. Eles ficam mais fechados. Então o coração trabalha mais, os vasos sanguíneos ficam mais fechados e existem alguns estudos que mostram que pode haver também alteração da viscosidade sanguínea. O sangue fica um pouquinho mais grosso em temperaturas mais baixas. Então isso tudo somado faz com que a pessoa que já tem uma doença cardíaca, no frio ela pode sofrer episódios de descompensação. Isso eu ia perguntar, então, é mais risco para quem já tem um problema cardíaco? Perfeito, Maíta. Para quem já tem, por exemplo, quem já é hipertenso, geralmente no frio a hipertensão descompensa. Se você não estiver muito bem medicado, no frio você tem uma tendência de ter piora. E se você tem uma doença coronária, aquela cardiopatia, que você tem obstrução nas artérias do coração, no frio a incidência de evento de infarto agudo é maior do que no clima de verão. E para evitar isso, então, tem que se agasalhar. Tem que se agasalhar, evitar a exposição prolongada ao frio, principalmente o idoso. Então, dia de muito frio, se puder, agasalhadinho, evitar exposição prolongada. E o mais importante, antes de entrar o inverno, dá uma checada se você está bem medicado da tua hipertensão, se os teus medicamentos para o seu coração estão adequadamente colocados. Então, faz um check-up pré-frio. Se prepare, né? Isso, se prepara. Porque o que acontece? A gente vive numa região que 10 meses é calor. Então, o gradiente térmico, você conviver numa temperatura média de 28, 32 graus e você ter dia que ela vai 4, 5, esse gradiente térmico, isso é muito perigoso para o sistema cardiovascular. Então, se mantenha agasalhado, mantenha a medicação em dia, evite exposição prolongada ao frio e tenta fazer uma avaliação para a chegada do inverno. Ok. Agora fala um pouquinho pra gente sobre o infarto, Dr. Cláudio. Tá. A partir de que idade? Existe uma idade que a pessoa está mais propensa? Então, o que é o infarto? Né? O coração ele é um músculo que ele fica na região central do tórax e que ele mantém o fluxo circulatório desde a ponta da cabeça até nossos pés. Então, para que ele sobreviva, para que ele tenha disponibilidade de fazer esse serviço, ele precisa de uma rede de artérias que mantenha ele vivo, que são as artérias coronárias. O que é a doença coronariana? É quando eu tenho formação de placa de ateroma dentro de uma artéria que nutre esse coração. A aterosclerose, ela começa a partir de 18, 21 anos.
ela é genética, só que ela tem influência do meio ambiente. O que é o meio ambiente? Tabagismo, sedentarismo, hipertensão, diabetes, colesterol, estresse, são os fatores de risco. Então, a genética mais os fatores de risco é que vão determinar a velocidade da formação das placas de gordura dentro das artérias do coração. O pico da doença coronária é dos 40 até os 55 anos. Muito mais no homem do que na mulher. Depois da menopausa, a incidência se iguala. Então você vai formando as plaquinhas de gordura e chega um momento, se você não tiver o diagnóstico precoce, essa artéria se entope e você tem o infarto. Como é que faz para saber antes? Que esse que é o problema, né? Como é que eu diagnostico antes? Porque quando você tem um infarto, metade das pessoas morrem na primeira hora do infarto. Esse que é o problema. É uma doença que tem uma mortalidade alta. Isso, então 50%. Então, quando você tem um infarto, metade das pessoas morrem na primeira hora. Esse que é o grande desafio. E como é que eu faço para saber antes? Quais são os sintomas que podem me avisar? Se eu tenho histórico familiar, se eu tenho muito fator de risco, tenho cansaço aos esforços, tenho uma dor no peito, geralmente desencadeada pelo esforço, vai manter relação sexual, vai subir uma escada, faz uma caminhada e começa a sentir um desconforto no tórax que você não sentia, um cansaço que você não sentia. Então isso já é um sinal de alerta que você pode estar tendo alteração no fluxo coronário. Então, vale a pena você fazer uma avaliação. O senhor falou que o pico vai de 40 a 55 anos? Então depois dos 55 você tem uma tendência... menor? O idoso, depois de uma certa idade, 55, 60, 70 anos, se você tiver obstrução coronária, você vai tendo um fenômeno chamado circulação colateral. Numa área de isquemia do coração, a natureza vai formando novos pequenos vasos. O infarto no idoso ele é menos grave do que no jovem. O jovem não está protegido. Um jovem de 35, 40 anos que infarta, ele tem menos proteção miocárdica do que um idoso. É paradoxal. Bom, então quando a gente passar dos 55, a gente pode... 55, 60 tem anos. Esse lado bom também, tem esse lado né? bom também. Tem esse lado bom. A alimentação também influencia muito, né? Sim, gordura Bastante. saturada. Quanto mais gordura saturada, maior a velocidade da obstrução dessas artérias coronárias. E para nós encerrarmos, eu acho uma coisa muito importante, os sintomas do infarto, muitas pessoas confundem, né? Com alguns outros sintomas. Então, assim, qual o maior alerta que o senhor deixaria para que quem está do lado ou a própria pessoa perceba se ela realmente está infartando? O sintoma primordial é dor no peito em aperto, uma dor forte, lancinante em aperto, que pode se irradiar para a mandíbula, para braço esquerdo ou braço direito, ou região dorsal. Dor muito diferente de qualquer tipo de dor muscular ou uma dor de gases, alguma coisa assim? É uma dor que não passa, e junto com essa dor você tem palidez, sudorese, náuseas, vômitos. A pessoa que está infartada, você vê que ela está pálida. Então não é qualquer dor torácica que é infarto, tem alguns sintomas que a acompanham. Então uma dor muito forte no peito, muito suador, está transpirando muito, tem palidez, é uma dor que irradia para a mandíbula, para baixo, é uma dor que está muito forte. Procura um centro médico para você fazer um eletro. E até lá, existe alguma coisa que possa ser feito para resolver um pouco a situação? Maíta, o bom é você se dirigir rapidamente a um centro médico. Agora, se a pessoa já tiver doença cardíaca, ela já está preparada, ela já toma remédio, existem alguns que você coloca sublingual, que é um nitrato, que ele tem um efeito vasodilatador. Algumas pessoas que já tomam aqueles remedinhos para afinar o sangue, os antiagregantes plaquetários, tomar 2 comprimidos de AS infantil. Mas o ideal, assim, se você tem um sintoma, não fica tentando medicar em casa. Procura um centro de urgência. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e conto com você mais vezes, ok? Obrigado, Maíta, viu? Bom, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho eu volto. Não sai daí não, porque a gente só está começando. Estamos de volta e agora sim nós vamos para aquela receita gostosa, saborosa, saudável, com baixa caloria. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Maíta, tudo bom? Tudo bom, seja muito bem-vinda. Bom, você já falou, né, logo no início do programa, que a nossa receita de hoje é um... croquete de tapioca. As pessoas têm o hábito de usar só a goma para fazer a tapioca e ela é um alimento coringa, então a gente vai aproveitar para fazer algo mais saudável e também diversificado. Porque assim você come bem. Comer bem. Oferecimento. Canda, a força do campo. Fitofarma. Nutri-Store e Armazém São Miguel. Bom,
Então os ingredientes são poucos, né? Poucos e muito fácil de preparação e também de aquisição, né? É tudo ingrediente que temos em casa. Então nós vamos começar com 160 gramas de goma de tapioca, 4 gramas de limão pepper. Pode usar outros tipos de tempero? Pode. O que eu sugiro? Orégano, manjericão, uma salsinha desidratada para aromatizar a receita. O açafrão também vai trazer bastante benefício. 35 gramas de semente de chia. Olha só. E 50 gramas de queijo parmesão ralado. Vai ficar gostoso, hein? Vai ficar uma delícia. Então a gente vai misturar. Vai prevalecer o gostinho do queijo ralado? Vai, fica muito sensacional. Um aperitivo, né? Um aperitivo. Você fica beliscando uma coisinha saudável. E agora a gente vai usar o único ingrediente molhado, que é o ovo. Misturar. Ó, ela já está bem misturada. Ela vai ficar numa consistência bem ligosa. E agora é só despejar na forma já antiaderente. Se não for uma forma já aderente, pode estar untando ela com azeite. E o importante é ficar fininha, tá? A gente precisa deixar essa massa o mais fino possível. Olha aí, pessoal, como ficou bonito. Agora vai pro forno. Vamos 20 minutinhos de 20 forno? minutos, Então, 180 graus. Gente, olha só como é que ficou o nosso petisco, né? Petisco. Nosso petisco Saudável. saudável de tapioca. Olha só, firminho. E aqui tem um... Fala aqui que tem aqui, que eu vou provar sem nada. Tá joia. Aqui nós temos uma ricota temperada, um patezinho de ricota temperado no azeite e ervas frescas, para fazer de acompanhamento. Gente, uma delícia. Então você que tem aquele hábito de se reunir com os amigos para ficar beliscando, vamos beliscar coisas saudáveis, ok? E agora a gente vai para o quadro de atividade física para que você deixe sempre o seu corpo em movimento com uma aula que vai fazer uma mistura, tá? Para você fortalecer e também trabalhar a parte do cardio. E quem vai passar essa aula pra gente é a Cristiane de Araçatuba. Boa tarde, Cristiane. Corpo em Movimento. Oferecimento Clínica Sample. Cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, galera! Tudo bem? Bora para mais um programa top de sábado. Hoje trouxe as meninas para a gente trabalhar fortalecimento e cardio junto. Bora começar o aquecimento? Vou passar uma sequência de polichinelo, ok? Polichinelozinho comum, alternado e alternado cotovelo. Vambora? Eu quero que você cronometra cada um 30 segundos. Vamos lá? Bora, meninas! E aí? Gostou do aquecimento? A alma começou a sair do corpo? Claro que não, né? Mas agora vai. Vamos lá. Eu quero uma sequência de corridinha na lateral, com mão no chão e salta. Só que eu quero que você agache, tá? Você vai descer com toda a postura bonitinho, ó. Mão no chão e saltou, ok? Não desça de qualquer jeito, porque senão você pode machucar as suas costas. Ok? As meninas vão correr na lateral e dar 3 pulinhos e continuar na lateral. Pega seu reloginho aí, marca mais 30 segundos. Desse daqui eu quero 3 de 30 segundos. Pode colocar um intervalo de 15 segundos entre uma sequência e outra. Ok? Vamos lá, meninas! Arrasa! Vamos para outra etapa agora? Vai ter uma corridinha frente e costa com 3 agachamentos.
Gente, esse agachamento também postura, perninha para fora do quadril, abdômen sempre contraído, quadril encaixado, tá? Toda vez que você agachar, você vai jogar o seu peso para o calcanhar. Não pode tirar o calcanhar do chão, ok? Então as meninas vão fazer a sequência, repetindo. 3 agachamentos, uma corridinha frente e costa. Marca aí mais uma vez, 3 de 30 segundos. Coloca um intervalinho de 15 segundos. Bora lá? Arrasa de novo, meninas, bora! 1, 2, 3, corre! Terceira etapa, as meninas vão correr no lugar 10 vezes e vão fazer um agachamento um pouquinho diferente, ok? Coordenação motora vai mandar um beijo aí, hein? Acendeu aquela vela para Nossa Senhora da Coordenação Motora? Acende aí que vai precisar. Ó, corridinha no lugar, só que um pouquinho mais acelerado, tá? Conta 10. Abriu, fechou, agacha, ok? De novo, ó. 10, abriu, fechou, agacha. Vamos lá? Vai, meninas! Etapa final. Vamos trabalhar também o abdômen, óbvio. A Lid vai fazer uma sequência para mim que você vai repetir. Eu quero remador unilateral, 10 repetições, contando um cada perna, ok? Quero 3 vezes, vamos lá? Lid, faz para mim. Puxou uma, puxa a outra. Lembra de contrair sempre o abdômen, ok? Isso aí. Vamos lá, meninas, todo mundo arrasa, bora! Como eu costumo brincar com as minhas alunas, por hoje é só, meninas. Gente, muito obrigada. Aproveite o sábado. Maíta, beijão. Até a próxima, galera. Obrigada, meninas. Valeu! Obrigada pela participação, Cristiane. E parabéns porque você está grávida, né? Então daqui a pouquinho você volta gravando alguma coisa para gestante. Um beijo para você, lindeza. E eu tô aqui ainda, tá, gente? Com o meu petisquinho. Bom, agora a gente vai para um breve intervalo comercial. No próximo bloco, o nosso quadro Doutor Responde, nós vamos falar as principais causas da cegueira e também se é mito ou verdade que o homem que teve um câncer e fez tratamento de quimioterapia não pode mais ter filhos, ou não pode ter filhos, né? Eu volto já. Estamos de volta e agora nós vamos para o quadro Doutor Responde, com participações especiais do Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista, e do Dr. Edmilson Long, urologista. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Spear, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Olha só a pergunta. Mito ou verdade que o homem que teve um câncer e fez quimioterapia não pode ter filhos? E quanto às mulheres? Quem responde é o Dr. Edmilson Long. Boa tarde, Dr. Edmilson. Boa tarde, Maíta. Pergunta importante. Hoje, a hora que o paciente está diante de um câncer e ele precisa tratar, principalmente pacientes jovens, na idade que ele pode ter filhos, ele não vai estar muito preocupado com o que vai acontecer com ele no futuro. E uma dessas preocupações é se ele vai poder ter filhos ou não, tá?
Depois que ele termina o tratamento, depois que ele vence o seu câncer, aí sim passa a ser uma preocupação. E olha, eu devia ter perguntado, eu estou com infertilidade por causa do tratamento de câncer, eu não sabia ou eu não tive a oportunidade de me esclarecer sobre isso. Então, eu vou tentar explicar para vocês, tá? As células dos nossos espermatozoides, ou no caso da mulher, os óvulos da mulher, a gente chama na medicina de células germinativas. São como sementes mesmo, por isso que são germinativas. E como sementes são células frágeis, são células que não aguentam muitos tipos de agressão, tá? E a quimioterapia nada mais é do que uma agressão. São tratamentos fortes, potentes contra um câncer. Então, as células que mais sofrem de início numa quimioterapia são as células germinativas mesmo, são os espermatozoides ou então, no caso das mulheres, são os óvulos. Só que isso tem evoluído muito nos últimos anos. As quimioterapias mais modernas, a grande maioria das vezes, não interferem nessa fertilidade, tá? Na grande maioria das vezes. E quando interfere, isso ocorre de uma maneira transitória, não ocorre de uma maneira definitiva. Tirando o caso de um câncer de testículo, por exemplo, ou de um câncer de ovário, ou de um linfoma, que são doenças que atacam já diretamente essas células germinativas, mas, via de regra, de uma maneira geral, a quimioterapia não interfere muito na fertilidade das pessoas, tanto dos homens como das mulheres. E quando interfere, interfere de uma forma transitória, em torno de 1 ano a 2 anos, isso ele recupera. Quando a gente percebe que não vai haver possibilidade de uma recuperação, a gente faz uso dos tais bancos de esperma, bancos de sangue. Antes de começar o tratamento, a gente seleciona amostras de espermatozoides, ou no caso das mulheres, de óvulos, e deixa lá congelado para a pessoa poder fazer seu tratamento e, caso ela não recupere a sua fertilidade, ela faz uso dessas células que estão congeladas lá num banco de esperma ou num banco de óvulos, tá bom? Ela pode fazer uma inseminação artificial e usar essas células que foram armazenadas, tá? Então, resumindo, via de regra, não ataca assim diretamente a fertilidade, tá? Mas quando for necessário, a gente pode contornar esse problema usando os bancos de esperma. Obrigado pela oportunidade e espero ter ajudado vocês mais uma vez. Até a próxima. Obrigada pela participação, doutora Edmilson. E a outra pergunta é em relação às causas de cegueiras mais frequentes. Quem responde é o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista. Boa tarde, Dr. Cláudio. Boa tarde a todos, boa tarde, Maíta, é um prazer estar aqui novamente. Vamos tirar a dúvida hoje, quais são as principais causas de cegueira no mundo? As 3 maiores causas de cegueira são, em primeiro lugar, a diabetes. A diabetes é a maior causa de cegueira no mundo e é uma causa que pode ser tratada, não que é irreversível, mas em muitos casos, se não tratar corretamente, vai à cegueira. Então, primeira coisa, procurar um endocrinologista, controlar a glicemia, fazer exercícios físicos, alimentar conforme a nutricionista passar para vocês, isso é importante. Segunda maior causa, o glaucoma. O glaucoma é uma doença conhecida como a doença da pressão. Normalmente o glaucoma é conhecido porque a maioria dos pacientes tem aumento da pressão intraocular. Glaucoma é uma doença do nervo óptico acompanhado ou não de pressão alta. Tem que ser tratado quanto antes. Então, se você tem história familiar, se você é descendente da raça negra, se você está sentindo baixa da visão, procura o oftalmologista e verifique. A partir dos 40, 45 anos, é importante todo ano passar por consulta oftalmológica. A terceira maior causa é a degeneração macular relacionada à idade, ou DMRI, que seria, entre aspas, o envelhecimento da retina. Genética, nutrição e radiação ultravioleta, que ainda não tem uma cura. Nós temos um tratamento inicial que pode manter a retina como está, mas a grande maioria das vezes a degeneração macular seca, ela é muito progressiva e abaixa a visão. A úmida, que são as mais raras, tem um tratamento e às vezes tem um resultado bom. Então, diabetes, glaucoma e degeneração macular. A catarata é também uma causa de cegueira, mas reversível, tá? Com cirurgia. O único tratamento da catarata é com cirurgia. Tem outros fatores, mas esses são os 4 mais importantes.
Boa semana, boa tarde, até a próxima. Obrigada pela participação. Chegamos ao final de mais um programa e não se esqueça, agora no inverno, se agasalhe. Você viu o bate-papo com o Dr. Cláudio Bongiovanni sobre os riscos do infarto no inverno. Se você perdeu alguma coisa, fica tudo registrado no portal do SBT Interior, ok? Tenha um bom final de semana e eu espero por você sábado aqui no SBT. Um beijo, até lá, tchau, tchau.